Os bolsonaristas já começaram a atacar o Papa Leão XIV, junto com os trumpistas e os extremistas de direita. Leão XIV nem fez a sua primeira missa, fez o seu primeiro sermão, a sua primeira homilia, e ele já começou a ser atacado. A escolha de Prevost como Leão XIV foi assim uma escolha excelente. E cada vez mais que eu reflito e penso nessa escolha para a sucessão do Papa Francisco, eu fico mais satisfeito e mais entusiasmado. E eu falo isso como católico praticante, devoto de São Bento, mas principalmente de Santo Antônio. A escolha de Prevost para ser Leão XIV foi uma escolha fantástica. É um americano que não é americano, tem uma vida de imigrante, contato com os mais pobres e principalmente postura missionária. É um papa jovem, para enfrentar não somente Donald Trump, mas com muita diplomacia e de um modo bastante comedido, silencioso, mas firme, todo o avanço da extrema-direita e os conflitos mundiais, principalmente em Gaza. Uma escolha excelente, que gerou revolta em Trump. Por quê? Porque agora as críticas de Trump, óbvio, são críticas a um americano de nascença, e eles ficaram revoltados porque bolsonarista não consegue ver a alegria e a ajuda humanitária sendo feita. Eles se revoltam. Na sua opinião, a escolha do Papa Leão XIV foi uma boa escolha? O que ele vai fazer a partir de agora? Vai ser uma pedra no sapato de Donald Trump? E por que a alegria e a felicidade incomodam tanto assim os bolsonaristas e os extremistas de direita? Coloque nos comentários, deixa o like se você gostou da escolha de Prevost para ser o Papa e se inscreva no canal rumo aos 400 mil. Como eu falei no início do vídeo, a escolha de Robert Prevost para ser Leão XIV foi uma escolha assim fantástica. Eu sou católico, praticante, vou à missa todos os finais de semana e refletindo sobre essa escolha, como eu falei, eu fico cada vez mais entusiasmado. Primeiro, porque é um papa americano, o que é um aceno a Donald Trump. Mas, mais do que ser um papa americano, ele é um imigrante, porque ele viveu mais tempo fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos, principalmente na América Latina. É um outro papa do fim do mundo, que teve contato com as pessoas pobres, e é justamente isso que nós precisamos, um papa missionário, que ao que tudo indica vai seguir essa doutrina missionária do Papa Francisco, ligado à população mais pobre, porque é isto o que Jesus falava: venham a mim os pequeninos, venham a mim os mais pobres. E não o Papa imperador, como os bolsonaristas querem, e talvez como Donald Trump quer. E o Papa Leão XIV, ele é jovem, ele tem só 69 anos. Então ele tem energia e disposição para passar pelo governo Trump, porque Trump vai ter mais 4 anos de governo, ele vai ter 73, vai estar jovem e principalmente disposição para enfrentar outros conflitos, como o conflito europeu e o conflito de Bibi Netanyahu em Gaza. Isso é super, super importante. E a sua última postagem antes de virar Papa, Robert Prevost, agora Leão XIV, fez duras críticas aos movimentos de imigração promovidos por Donald Trump e pelo Bukele em El Salvador. É tudo o que nós precisávamos nesse momento. É um Papa mais discreto do que Francisco, talvez não tenha o mesmo carisma, mas é bom. Sabe por quê? Porque esse low profile pode ser aquilo que nós precisamos para a diplomacia. E óbvio que os ataques já começaram. Bolsonaro fez uma postagem cretina falando que espera defender os valores familiares e cristãos. O que o Bolsonaro sabe sobre cristianismo? O que ele sabe sobre religião? Não sabe absolutamente nada. A extrema-direita, também a extrema-direita americana, fala que Robert Prevost era o woke e agora ele vai ser um papa marxista. Steve Bannon e os outros babacas que seguem Trump também começaram a atacá-lo, segundo informações do Jamil Chad do UOL. E eles atacam como sendo um comuna. Alan dos Santos, o gengivão, também fez. Alan dos Santos, o gengivão, que ele se frustrou com a igreja no seminário, fez parte do seminário. Vai saber se aconteceu alguma coisa lá com ele no seminário. A gente não sabe, sabemos dessas histórias na igreja, mas não sabemos se aconteceu com Alan dos Santos. Pode ser que sim, pode ser que não. Só que a postura missionária que vai ser continuada com os mais pobres incomoda essa gente, frustra essa gente. Por quê? Porque eles são fracassados.
Todo extremista de direita, na essência, é um fracassado. Por quê? Pode ser uma frustração numa prova, numa namorada que deu um pé na bunda, no tamanho do pinto, na impotência, pode ser várias coisas. Por isso que eles não querem um papa que acolha, porque eles não são acolhidos por eles mesmos. Eles querem um papa imperador, um papa punitivista, um papa que ataca, que tem a punição, porque eles querem, na verdade, um exaustor para suas cóleras. Então eles querem punir a sociedade. Só que eles precisam também da punição religiosa que não vem, que não há. E eles se incomodavam tanto com o Francisco, sabem por quê? Pela alegria de Francisco. Eu estive em São Paulo e eu fui a uma paróquia há 2 semanas. A paróquia Divino Espírito Santo fica perto da Rua Augusta. E lá o padre, no domingo de manhã, fez uma homilia falando justamente sobre alegria. E como a alegria do Papa Francisco incomodava os outros. Porque a alegria, ela incomoda aqueles que são amargurados, porque ela contagia. E para você ser contagiado pela alegria, você precisa estar com o coração aberto. Você precisa estar como as 6 jarras de pedra. Antes de receber o sangue de Cristo, elas precisam estar úmidas. Elas precisam estar cheias de vida. Água é vida e depois você tem a transformação. Então você precisa estar com vida, você precisa estar aberto, disposto a ser contagiado pela alegria, porque a alegria também é fé, é o Espírito Santo. E eles não conseguem, porque eles já estão tão fechados, tão secos, mortos por dentro, que eles não conseguem receber a alegria, e a alegria de Francisco os incomodava. E outra coisa, católico criticando a escolha do Papa, de Leão XIV para ser o Papa, está errado na sua fé. Por quê? Porque a escolha papal não é uma escolha dos cardeais. É uma escolha dos cardeais iluminada pelo Espírito Santo. E a escolha do Espírito Santo, dogmaticamente falando, é inabalável. Ou seja, ela não é errada. O católico pode até questionar a sua vida, algumas determinações de Deus. Porque Jesus também questiona durante o momento da sua crucificação. Também questiona. Mas a fé precisa ter raízes. É a passagem do semeador. Aquela raiz que caiu em solo fértil, ela consegue prosperar. Aquela que caiu em outros solos, vem os pássaros, vem o vento, vem a seca, não tem raízes, não tem profundidade. Ah, mas e o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, ele foi mais duro? Sim, só que se não tivesse o Papa Bento XVI, nós não teríamos Francisco. Então, você que é católico e diz que a escolha de Prevost foi um erro, você está tentando contra o Espírito Santo. Você é um católico de Araque, fraco na fé. Porque fé é dom de Deus e você tem que acreditar no dom de Deus. E vocês acham que esses cristãos, michurucas, que atacam o padre Júlio Lancelotti, entendem alguma coisa de fé? Não entendem absolutamente nada, são os ridículos. São os ridículos. Porque o que eles querem é derrubar a última barreira moral contra o avanço da extrema-direita, que é justamente a igreja. Porque lá no fundo, principalmente aquele cristão bolsonarista, ele sabe que tem aquela vozinha que fala que ele está errado no comportamento dele. Ele sabe que ele está errado. Porque Jesus abençoou a prostituta. E a gente já viu um monte de campanha difamatória da mídia, né? Falando, os problemas, né? Com os padres. O que eles queriam que fizesse? Que matasse os padres? Que Prevost matasse os padres na época de cardeal? Não. O que Jesus fez com a prostituta, que era o maior pecado da época, a acolheu, trouxe para perto de si, falou assim, alguém jogou pedra? Alguém ficou aqui? Não, todos foram embora. Então vá e não peques mais. É o acolhimento. E no fundo eles sentem, não, nós temos que atacar os gays, as minorias, mas eles sabem que isso não é aquilo que Deus previu ou aquilo que Deus ensinou via Jesus. Ama-te o próximo como a ti mesmo. Se ele tem uma orientação diferente, o problema é dele. Eu só tenho que acolher aqueles que me buscam. Tratar bem como eu gostaria de ser tratado. É muito simples. Muito simples. Mas eles não querem, porque eles jogam as frustrações nos outros. E, havendo um papa, o que não é o caso, que corrobora ou libera ou aprova esse tipo de postura, é o final da barreira moral
para legitimar perseguições contra imigrantes, contra minorias, e era o que Trump queria. Um Papa para legitimar a sua perseguição. Isso não vai acontecer, porque além do Papa ser americano, o Papa é um imigrante. Ele sabe a dor de ser um estrangeiro e estar fora de sua pátria. Cada vez mais, como eu falei no início do vídeo, que eu reflito sobre a escolha de Prevost como Leão XIV, eu fico mais contente, mais entusiasmado com a escolha do Espírito Santo. Foi perfeito.